Olá meninas! Mais um vídeo Meninas dos Teus Passos. E hoje o que eu quero falar para vocês, na verdade o que Deus colocou no meu coração para falar com vocês e comigo, claro, é sobre silêncio. A gente já parou para pensar o significado do silêncio? É engraçado como às vezes a gente acha que falar sobre algo vai refletir em alguma coisa. Pode até ser que a gente se sinta melhor com o falar. De alguma forma, parece que falando a gente tira dos nossos ombros certas coisas, né? Alguma coisa que te incomoda em você mesmo ou no outro. Então a gente acaba falando, achando que essa é a melhor solução. Não estou dizendo que você não tenha que conversar, não tenha que falar com as pessoas, não tenha que compartilhar os seus problemas com as pessoas que você confia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo daqueles que às vezes extrapolam na falação. Eu aprendi que para você ouvir a voz de Deus, para você conseguir entender o que Ele quer para você, você precisa ficar em silêncio algumas vezes. Ele sempre vai te ouvir em tudo que você precisa. Não que Deus não tenha paciência conosco. Deus, eu acho que é o que mais tem paciência, entendeu? E se tem paciência, né? Afinal, muitas coisas que a gente consegue é por pura misericórdia e pura graça, não é? Mas é que Deus não vai responder nada diante de reclamação, de murmuração, de falação do outro, porque a gente às vezes acha que de alguma forma você falar daquela pessoa que te fez algo, que pisou no seu pé no metrô, que te deu uma cotovelada, alguém do seu trabalho, que você não fez as coisas da forma como você gostaria. Enfim, falar dessas pessoas parece de alguma forma você está fazendo justiça. De alguma forma você está repreendendo essa pessoa. Só que você não está falando diretamente com essa pessoa, né? Você está falando com um outro alguém aí que também se viu interessado na conversa e aí surgiu a famosa fofoca. Quem já não fez isso? Eu já fiz isso, qualquer um já fez isso, entendeu? Naquele momento de nervoso, naquele momento que você fica com raiva da pessoa, que você fica triste, decepcionada com aquela pessoa, a gente se vê falando. Só que aí, diante disso, qual o resultado de tanta falação? Qual o resultado para você e para o outro? Nenhum. Ah, mas eu me desabafei, eu tirei dos meus ombros. Mas a que custo? A que custo? Talvez aquela pessoa esteja passando por um momento difícil, né? É complicado, é difícil a gente se colocar no lugar do próximo, né? Para ter uma atitude correta. É muito difícil, mas é o certo a se fazer. E que tal naqueles momentos que você acha que não tem, que você tem que falar, que você tem que desabafar, você ficar em silêncio? Aquele momento que você ficou com raiva daquela atitude daquela pessoa, você quer falar de tudo, quer xingar, quer extravasar, ficar em silêncio. Naquele momento que aquela pessoa passou, te cortou no trânsito, ou te empurrou no metrô, ou esbarrou com você, ou enfim, te xingou, em vez de você retrucar, que tal o silêncio? Não é verdade? O silêncio serve para muitas outras coisas. Eu estive passando por um momento em que as coisas não aconteceram da forma como eu queria. E às vezes eu tenho a mania ou o jeito de contar
contar tudo, contar o que está acontecendo, contar e compartilhar com as pessoas, né? As coisas não deram certo e aí depois você tem que justificar por que não deu certo, você tem que explicar. Mesmo diante de um momento que eu estou triste pelo que aconteceu, eu entendi, nessa situação, eu entendi que Deus está cuidando de mim, que às vezes as coisas não dão certo porque Deus está cuidando de mim. Mas um dos principais passos que Deus colocou no meu coração sobre melhorar toda essa situação é que eu ficasse em silêncio. Que eu não ficasse falando, não ficasse justificando, não ficasse, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora o meu próximo passo é esse, não deu certo, mas eu vou fazer isso. Mas o que eu posso fazer agora? O que eu devo fazer? Deixa eu pensar, talvez isso, talvez aquilo. E a cabeça é um turbilhão de coisas e você vai pensando. E aí Deus fala, eu estou cuidando de você. Então, fica em silêncio e ouça, me ouça, ouça a minha voz. Fique em silêncio. Já percebeu o quanto é tão bom, às vezes, o silêncio? O silêncio é muito bom. Então, acho que a gente devia praticar mais o silêncio. O silêncio é bom para você ouvir mais claramente, sentir a voz de Deus. O silêncio é bom para você mesma, né? No sentido de que eu não preciso ficar falando o tempo todo do outro, do erro do outro, do que o outro fez, das coisas erradas que aconteceram e das coisas ruins que acontecem e ficar falando. Opte pelo silêncio. Eu não preciso ficar retrucando, xingando, eu não preciso tanta coisa. Prefiro o silêncio. Tem certas situações que o silêncio vai responder melhor do que uma palavra. E eu te garanto que falar não muda a situação. O que muda a situação são atitudes. Falar que eu vou fazer isso, falar que eu vou fazer aquilo, falar que aquela pessoa é isso, falar que aquela pessoa é aquilo, não vai mudar. O falar não muda. Estou falando nesse sentido, né? Do falar sem propósito, do falar só por falar. O falar só por falar não muda a situação de ninguém e de nada. O que muda a situação são as suas atitudes. E uma atitude muito boa às vezes, o silêncio. Então, pense em tudo isso. Pense em todas as atitudes, em todas as coisas que poderiam ser diferentes se você simplesmente ficasse em silêncio. Numa discussão, talvez o silêncio seja a resposta. Então, pense que o silêncio às vezes é a melhor escolha, é a melhor atitude. Vamos praticar o silêncio. Vamos praticar o silêncio, às vezes tudo o que você precisa é de um momento de paz com você mesmo e com Deus. E no silêncio pode vir as respostas para tudo que você precisa. Tá bom? É isso. Tudo que eu quero dizer agora é